Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de hidrometalurgia. Já vamos entrando em um novo conteúdo, tá? Esse conteúdo, como vocês podem ver, ele vai ser dividido em algumas partes. Então a gente vai ter a aula de lixiviação 1, parte 1 para o pessoal do ensino, quem está fazendo o técnico de nível médio, parte 2 para quem está fazendo o técnico, o tecnólogo, né, o curso superior, tá? E aí depois a gente também vai ter lixiviação 2, né, uma segunda aula de lixiviação 2 em duas partes também, parte 1 para quem está no ensino médio, tá? E a parte 2 para quem está no ensino superior, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje a gente vai ver métodos de lixiviação. Então, para quem é do médio, a gente vai ver equipamentos e maneiras de fazer lixiviação. Tá? Então, a gente está começando aqui, primeiro a gente vai falar de lixiviação in situ. Tá? Mas hoje a gente vai ver três métodos de lixiviação. Tá? Além da lixiviação in situ, nós vamos ver também a lixiviação em pilhas, tá? E a lixiviação por percolação ou lixiviação VAT. Tá? Então são três métodos que a gente vai ver. Tá? Os métodos eles vão escalando em complexidade. Tá? Então na aula que vem a gente vai ver outros métodos. Tá? E para quem é do ensino superior, tá? Isso aqui vai ser a nossa primeira parte. Tá? Para quem é do ensino superior, hoje a gente vai ver também mecanismos. Tá? Então a gente vai ver mecanismos de lixiviação. Tá? Então, na segunda parte, a gente vai ver o mecanismo de lixiviação. Tá? Por que os minerais dissolvem? Tá? Aqui já vai uma química um pouquinho mais avançada do que a gente vê no médio. Então, para o pessoal do médio, equipamentos, pessoal do superior também, equipamentos e maneiras de fazer. Para o pessoal do superior, na segunda parte, né, a gente vai ver um pouquinho de mecanismos de lixiviação. Tá? Vamos apagar aqui e vamos começar a aula propriamente dita, falando especificamente do nosso método de lixiviação in situ. Tá? Como que acontece o método de lixiviação in situ? Bom, lixiviação in situ significa lixiviação no próprio local onde está o depósito mineral. Então, quais são os requisitos para que eu consiga fazer lixiviação in situ, tá? Então aqui normalmente eu não costumo fazer isso, né? Usar esse tipo de recurso, né? Porque a ideia da aula aqui é imaginar que eu estava numa sala de aula sem nenhum recurso, então o meu sonho é usar isso como preparação para a aula presencial, tá? Então eu quero ter o mínimo possível de recurso, porque eventualmente na sala de aula eu não vou ter recursos de projeção, por exemplo, tá? Mas na aula de hoje eu acho que é muito melhor, ao invés de eu ficar desenhando, que eu mostre essas figuras aqui, tá? Embora a figura esteja em inglês, eu vou explicando para vocês como que funciona a nossa lixiviação in situ, tá? Então a gente vai ter três momentos aqui, eu vou precisar fazer o corte e depois colocar mais figuras, tá? Então a lixiviação in situ ela tem algumas coisas que são necessárias, tá? Para que ela ocorra, tá? Então a gente tem aqui o corpo mineral, tá? Então uma coisa que acontece na lixiviação in situ é que não há retirada do minério do depósito. Então não há retirada do minério do depósito mineral. Então isso aqui, por isso que é in situ, é no próprio local, entendeu? Então nesses casos aqui a gente tem depósito mineral, depósito mineral, depósito mineral, tá? Todo no local, tá? Segunda coisa, tá? Eu faço um desmonte do minério, tá? O que é o desmonte? Através de uma explosão aqui, eu provoco uma rede de fissuras, tá? Porque, vamos imaginar aqui, eu vou lixiviar um bloco, tá? Eu vou lixiviar com ácido sulfúrico aqui, tá?
Onde que o ácido sulfúrico vai agir? O ácido sulfúrico vai agir só na superfície, tá? Só que aí, se eu explodir esse bloco aqui, eu vou criar o quê? Eu vou criar fraturas, tá? Essas fraturas vão me oferecer o quê? Caminhos para que o meu ácido sulfúrico entre no minério e eu tenha mais superfície de lixiviação. Então, por isso eu faço o desmonte do minério, tá? Então, essa é uma das coisas que eu preciso fazer. Outra coisa que eu dependo também, tá? Isso aqui, como eu tenho a ideia de recuperar o líquido, porque vocês lembram lá na lixiviação a gente usa um líquido para solubilizar o metal de interesse, tá? Então, se eu tenho a intenção de recuperar o líquido, eu tenho que ter o que? Aqui em volta do depósito mineral, eu tenho que ter o meu depósito de interesse, ele tem que ter ele deve estar cercado por rochas impermeáveis, tá? Por quê? Vamos imaginar aqui, vamos pensar na situação. Deixa eu só escrever, tá? Então vamos imaginar na situação, nessa situação aqui, tá? Eu tenho um depósito mineral, tá? Eu fiz o desmonte, então eu criei aqui fraturas por onde vai passar a minha solução lixiviante, e aí daqui a pouquinho a minha solução escapa aqui para baixo, tá? Qual que resultado que eu vou obter? Eu não vou conseguir obter de volta a minha solução, tá? Então o que é importante? É importante que aqui embaixo tenha uma argila, por exemplo, e essa argila não permita que o meu licor lixiviante escape para baixo, ou para cá, ou para lá, entendeu? Então essa é a ideia de eu ter um depósito cercado por rochas impermeáveis, tá? Porque senão eu não consigo recuperar o meu licor lixiviado rico em metal. Lembre, a gente está colocando um minério, um pouquinho de mineral minério dentro, tá? E aí a gente está expondo ele a uma solução. O meu metal, que está contido no mineral minério, vai ser dissolvido pela solução, tá? Então, o objetivo aqui, embora o minério esteja lá, a gente quer retirar o licor lixiviado rico em metal, entendeu? Sem retirar o minério, tá? Esse é o jeito mais barato de fazer, tá? Não é à toa que é o jeito mais utilizado para tratar minérios extremamente pobres, entendeu? Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Um pouquinho dos jeitos de fazer isso, tá? Então a gente tem aqui quando o minério, o corpo mineral, tá? Está exposto, então está na superfície, aqui a gente tem a superfície e o minério já está exposto na superfície, e aqui a gente tem uma situação quando o nosso minério está subterrâneo, então ele não está exposto na superfície, tá? Quando ele está exposto na superfície, o que a gente usa? A gente usa sprays, tá? Um método de aspersão, tá? Então a gente borrifa na superfície do minério o licor lixiviante, ele vai percolar no interior do corpo mineral, rochas aqui em volta do meu corpo mineral impermeáveis, e eu vou ter um poço de remoção, então um poço e uma bomba que vai remover o meu licor lixiviado após o processo de lixiviação, tá? E aí, através disso, vai ter uma bomba que vai bombear para tratar esse material nas etapas seguintes que a gente vai aprender na disciplina, tá? No caso, quando o meu minério não está exposto, ele está enterrado, né, dentro da terra, a gente precisa cavar um poço de injeção. Aqui vai haver o que? A gente vai injetar o licor lixiviado no interior do minério, tá? Então a gente tem, em vez de só aspergir, a gente tem que fazer um poço para injetar o agente lixiviante, e aí após isso o nosso agente lixiviante vai percolar no interior do minério, lembrando necessidade de rochas impermeáveis para que esse líquido não escape para lugar nenhum, tá? E aí por fim a gente vai ter a remoção, um outro poço de remoção de material de licor lixiviado, tá? Dessa vez carregado em metal. Então o que acontece? A gente coloca o nosso líquido
com o intuito de dissolver o que nos interessa, tá? Metal aqui dentro, tá? E remove o metal dissolvido no líquido para utilizar, fazer as próximas etapas para obter metais. Tá? Isso é bastante utilizado para os seguintes metais. Tá? Então a gente utiliza isso para o cobre, urânio e também para potássio, tá? Minérios de potássio. Tá? Minérios de potássio do tipo P2O5, se não me engano, é a fórmula é sulfato de potássio, tá? E esses, aí eu já não sei a fórmula aqui, tá? Então, minérios de potássio que são solúveis em água, tá? E também carbonato de sódio, tá? São utilizados, se utiliza para fazer a lixiviação. Tá? Nesses últimos casos aqui, né, carbonato de sódio, eles são solúveis inclusive em água. Tá? E aí se aplica um método que é esse aqui. Ó. A gente cava um poço único, tá? E aí injeta água dentro desse poço. O que vai acontecer quando a água chegar aqui? Vai começar a dissolver o depósito e no próprio tubo onde tu injetou a água, como a água está sendo injetada numa quantidade grande, ela vai acontecer o que? Ela vai sair não pelo mesmo tubo, não, aliás, pelo mesmo tubo, mas não pelo mesmo canal e vai ser removida num tubo auxiliar, entendeu? Então aqui é um método de lixiviação, onde a gente consegue, onde a nossa rocha inteira é solúvel, tá? E aí, vocês podem ver a participação do meu cachorro na aula. Bom, acredito eu que agora com a crise do cachorro resolvida, vou retomar aqui, tá? Mas o que acontece? A gente tem essa lixiviação aqui, acontece quando a gente tem o meu minério bastante solúvel em água. Então, quando eu começo a adicionar água, imaginem como se fosse um depósito de sal. Tá? A gente começa a adicionar água, a água dissolve bastante sal. Então, a gente consegue remover bastante material. Então, aqui essa cavidade vai crescendo cada vez mais. Tá? E aí a gente tem isso aqui, é lixiviação in situ. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vou fazer um corte aqui, vou retirar essas figuras, vou adicionar novas figuras aqui referentes à lixiviação em pilhas, né, que é o nosso próximo método de lixiviação, tá bom? Então logo após o corte vocês vão ver, claro, vocês não vão notar isso, mas eu vou perder um tempinho aqui fazendo a adição das novas figuras. Bom pessoal, então seguindo aqui, tá? A gente tem a nossa lixiviação em pilhas. Tá? Então, na lixiviação em pilhas, tem o que eu faço com o minério. Então, o que eu preciso fazer com o minério para constituir uma pilha? Tá? Então, aqui é a pilha, eu vou fazer umas explicações aqui. Tá? Então, o minério ele precisa ser lavrado. Depois lavrado é retirado da mina, né? Não sei se talvez eu esteja falando uma besteira, se um engenheiro de minas vê isso aqui me vai falar, mas ele precisa ser retirado da mina, tá? Então, retirado do depósito mineral. Então, ele precisa ser retirado do depósito mineral. Nossa, ficou horrível isso aqui. Vamos ajeitar aqui, tá? Ele precisa ser retirado do depósito mineral. Retirado do depósito mineral e depois ele passa por etapas de britagem, ou melhor, etapas de cominuição, mas mais etapas de britagem para atingir um tamanho de partícula adequado. Tá? E aí, já para constituir a pilha, né, para fazer a pilha, eu preciso fazer algumas etapas. Tá? Quais são elas? Tá? Primeiro acontece o desmatamento. Para constituir a pilha eu preciso desmatar a área.
preciso desmatar a área para retirar a cobertura vegetal. Então aqui a gente vê uma pilha sendo constituída. Olha aqui tinha vegetação e não tem mais, porque a área foi desmatada, tá? Conforme aqui também vocês podem ver, tá? Além disso, eles têm que é preciso desmatar a área. Também é preciso nivelar com uma inclinação desejada, tá? Vocês já vão entender o que significa isso, tá? Então tem que ser nivelado e compactado, tá? Compactado, tá? E aí depois, tá? Então nivelado, compactado e depois, por último, coberto, seja com uma lona, como é que é? Com uma lona, né? Ou então com uma camada de asfalto. Para quê? Agora eu vou começar a explicar aqui por que nivelar, compactar e cobrir, tá? Então vocês estão vendo aqui o que? Vocês estão vendo uma etapa aqui de cobertura, tá? Provavelmente com uma lona aqui que vocês podem ver que parece ser tipo como se fosse um plástico, tá? Uma lona plástica, tá? Então por que eu tenho que nivelar, tá? Vocês podem ver aqui que como acontece, já imagino que vocês já estejam meio que deduzindo o que acontece, né? A gente constitui uma pilha, tá? Em cima dessa pilha a gente vai jogar o nosso licor lixiviado, tá? E vai fazer, através dessa inclinação, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer com que o licor lixiviado vá para um lugar que me interessa. Nesse caso, esse lago aqui é um lago de licor lixiviado, tá? E por que eu preciso nivelar? Porque eu preciso fazer uma inclinação que carregue o meu material líquido, né? O meu licor lixiviado, depois de remover o metal dessa pilha. Então essa pilha que, lembrem, a pilha é constituída de minério rico no metal. Rico não, na realidade ele é bem pobre, até esse tipo de lixiviação é utilizado em minérios bastante pobres, mas mesmo assim ele tem metal de interesse. E eu quero fazer o que? Eu quero remover, eu quero solubilizar esse metal de interesse no meu licor lixiviado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso direcionar o meu líquido, o líquido tem que passar pela pilha, mas ele também tem que acabar tudo no mesmo lugar. Quer dizer, não necessariamente, né? Mas o ideal seria isso, né? Então o que eu faço? Eu faço um nivelamento da área com o intuito de empurrar o líquido para o lugar que me interessa, tá? E para que eu compacto a área? Tá? Porque se essa lona aqui falhar, uma terra compactada ela tem maior resistência ao licor lixiviado. É o mesmo esquema do nosso caso ali da lixiviação in situ. Se o meu piso aqui não for impermeável, o meu licor lixiviado escapa para o fundo da terra, ao invés de ir para onde me interessa, entendeu? Então por isso eu faço a compactação. É uma segunda barreira, e a primeira barreira é o que? É essa cobertura de lona ou asfalto, que impede que o meu licor lixiviado vá para a terra, tá? Para quê? Porque eu quero recuperar o licor lixiviado o máximo possível. Então quanto menos eu perder para fora, tá? Melhor. Tá? Então, e aí aqui eu tenho uma fotografia de caminhões. Então aqui a gente tem uma fotografia da etapa de nivelamento, tá? E aí aqui eu tenho uma fotografia de caminhões constituindo a pilha, e aqui uma foto da pilha, tá? Onde o material acaba fluindo. Mais uma vez vou resolver aqui. Bom, pessoal, acabei meio que me perdendo aqui, tá? Porque não sei porque parece que o horário que eu vou gravar as aulas é o horário que o meu cachorro escolhe para ser o sentinela da casa, né? Então o que acontece, tá? Para finalizar essa parte da lixiviação em pilhas, tá? Então a gente tem aqui a constituição da pilha. Depois da constituição a gente tem a etapa de aspersão, né? Que seria como fazer um spray de licor lixiviante que vai entrar em contato com o meu minério, né? E aí, a partir do contato do licor com o minério,
eu vou fazer a extração do metal, né? Então eu vou retirar o metal, vou dissolver o metal e aí, através dessa inclinação que eu falei para vocês, né? O nosso licor lixiviado, o líquido, ele vai para um lugar de interesse, onde depois ele vai para as próximas etapas de tratamento, tá? Então isso só fazendo uma recapitulação geral do que acontece, tá? Para que esse material vá para a pilha, antes eu preciso fazer uma etapa, eu preciso tirar ele do minério, né, do depósito mineral, né? E aí depois eu preciso fazer uma etapa de britagem. Vocês podem ver que o material está razoavelmente fino aqui, né? E aí, para constituir a pilha, eu tenho essas etapas aqui, então, que eu já expliquei para vocês, tá? E aí, que tipo de minério a gente recupera com esse método, tá? Normalmente são minérios com baixo teor, tá? E a gente tem aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu tenho cobre, tá? Então cobre, urânio novamente também é recuperado dessa forma e ouro também, sempre em baixos teores, tá? Acho que a exceção se faz ao cobre, que eventualmente dá para utilizar em teores um pouco mais altos, tá? Também se utiliza secundariamente, mas em casos bastante específicos, tá? Na Espanha, por exemplo, se utiliza para recuperação de quando a gente tem pirita, né? Então quando a gente tem FeS2 e a gente tem associado à pirita, a gente tem sulfetos de cobre, chumbo e zinco, tá? Então, nesse caso específico aqui também tem uma utilização que é através da Rio Tinto na Espanha, tá? E já os outros casos de cobre, urânio e ouro são todos nos Estados Unidos também, tá? Então é um método para recuperar materiais com baixo teor, tá? Até porque é um método mais barato, né? Então tem menos etapas, é menos complexo. Vocês vão ver que conforme a gente vai andando para frente, os processos vão aumentando em complexidade, tá? Então não sei se eu ali naquele momento que o meu cachorro começou a latir, eu cortei e eu acabei meio que me perdendo, eu não sei se ficou com uma continuidade boa, mas eu acredito que eu tenha coberto tudo que eu desejava falar para vocês em relação à lixiviação em pilhas, tá? Então agora a gente vai para a última parte da parte 1, que é falar um pouco da lixiviação por percolação ou lixiviação VAT. Então agora eu vou fazer um corte e aí a gente vai para a próxima parte, para a última parte da aula para quem é do técnico, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos entrar na nossa último processo de hoje, tá? Que é a nossa lixiviação por percolação, ou também chamada de lixiviação VAT, tá? Como que ocorre a lixiviação por percolação ou lixiviação VAT, tá? Eu também tenho que tratar minérios, eu tenho que lavrar, né? Lavrar, eu tenho que retirar ele da mina, né? Eu também tenho que fazer um processo de cominuição e também tenho que fazer um processo de a cominuição pode compreender, tá? Etapas de britagem, com certeza, tá? E pode ou não ter moagem. Então, pode ou não ter, significa que alguns processos têm, tá? E aí depois é bitolar, tá? O que é bitolar? Cortar grosseiros que voltam para a etapa de cominuição, tá? E finos, tá? Já vou explicar para vocês por que faz isso, tá? Então aqui a gente começa, quanto mais a gente vai evoluindo nos processos de hidrometalurgia, né, os processos de lixiviação, vocês vão ver que mais a gente vai adicionando etapas, tá? Por quê? Porque o processo é mais caro. Por ser um processo mais caro, ele é um processo que vai acabar
primeiro, tem um material com maior valor, né? Então o material mais rico em metal. De novo, a gente está tratando materiais aqui que são utilizados para tratar cobre, ouro e urânio. Tá? Então a gente tem VAT, lixiviação VAT para cobre, ouro e urânio. Tá? E aí a gente precisa de maior teor de cobre, ouro e urânio. E a partir disso a gente está aqui despendendo um pouco mais de etapas anteriores, porque o meu minério ele tem maior valor e aí eu posso tentar aproveitar melhor o meu minério. Não vou fazer uma lixiviação em pilha se eu tenho um minério de maior teor. Então, normalmente o que acontece é conforme a gente vai evoluindo em complexidade, a gente também vai evoluindo em valor do minério que a gente está tratando. Então, vocês vão ver na próxima aula, a gente vai ver dois tipos de lixiviação que tem muitos detalhes construtivos sobre a lixiviação, que trata minérios bem mais ricos do que os que eu mostrei hoje. Tá? Então, o que é a lixiviação VAT? Tá? A lixiviação VAT a gente vai precisar de um minério que não tem muitos finos e também não tem muitos grosseiros. Tá? O tanque de lixiviação VAT é um tanque raso e extremamente longo. Esse cortezinho no desenho aqui, ele quer mostrar o quê? Que esse tamanho aqui, ele é muito maior do que, a proporção é muito maior, tá? É tipo assim, ó, vamos ver aqui na minha colinha, tá? É uma coisa do tipo, eu acho que é 4 metros de altura por 100 metros de comprimento. Vou checar aqui, mas é isso aí, 4 metros de altura por 100 metros de comprimento. Então é extremamente, né? Aqui 100 metros de comprimento, extremamente longo, tá? Por 4 metros de altura. Tá? Então é um tanque extremamente longo. No fundo do nosso tanque aqui tem um fundo falso, ou seja, tem uma peneira, tipo uma peneira, tá? Onde a peneira é mais fina do que a carga. Então eu vou colocar a carga aqui em cima, um monte de minério, né, que vai sofrer lixiviação, e por cima aqui eu vou botar um spray que vai bombear licor lixiviante em cima do meu minério que está aqui e fica retido nessa peneira, nesse fundo falso. Então o que acontece? O meu material ele vai percolar, tá? Então ele vai penetrar nos espaços entre o minério, promovendo a lixiviação do meu metal de interesse, e ele vai sair do meu tanque pelo fundo falso. Entendeu? Então o que acontece? A gente faz o que? Com minuição por que a gente bitola, tá? Bitola para evitar os finos, principalmente porque os finos seriam drenados junto e a gente só quer o líquido rico em metal, tá? E além disso a gente diminui o tamanho do metal, dos minerais ali, das rochas, para quê? Para expor a minha superfície que tem metal, entendeu? Se a gente tem assim, ó, vamos pensar que a gente tem um corpo, uma rocha, né? E aí a gente tem pequenos pontos com metal. Para expor isso aqui, a gente tem que moer, porque ele está dentro da rocha. Então, se eu colocar aqui o meu agente lixiviante, ele não vai acertar essas partículas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso moer ele. Por quê? Porque esses caras vão ficar partículas individuais. E aí eu vou ter muitas partículas individuais do mineral de ganga. Tá? E dessa forma eu exponho. Então, por isso eu faço com minuição, britagem e moagem. Tá? Para atingir um grau de finura que eu consiga expor o meu minério que me interessa. Tá? E por que eu faço isso? Porque os outros lá tinham menos e eu fazia menos com minuição. Então, por que nesse caso tu está fazendo mais? Porque com minuição é uma etapa muito cara. Tá? E ela só se paga se eu tiver um material um pouco mais rico. Tá? Então essa é a explicação para essa questão, entendeu? Então aqui a gente tem a lixiviação por percolação, lixiviação VAT. Tá? Então a aula de hoje se dedicou basicamente a descrever 3 tipos de lixiviação. A aula que vem a gente vai descrever os 2 mais complexos. Vocês percebem que a gente está evoluindo em complexidade, tá? O princípio da lixiviação é sempre o mesmo, é líquido em contato com sólido para dissolver só o sólido que me interessa. Então, somente, por exemplo, quando a gente está lixiviando o cobre ali, somente o cobre deveria sair do sólido e ficar dissolvido no líquido. Tá?
E aí, para finalizar aqui, esse nosso tanque aqui, ele normalmente, como essas lixiviações aqui, especialmente do cobre, ela é feita com ácido sulfúrico, ele é feito de a superfície dele tem uma chapa de chumbo, tá? Que não sofre ataque do ácido sulfúrico, tá? Então, o que eu queria dizer na aula de hoje em relação aos 3 processos era isso. Então, o pessoal do médio termina a aula por aqui, e o pessoal do superior a gente vai entrar numa segunda parte que é um pouquinho mais chata ali de química, tá? E aí a gente vai encerrar, vamos quebrar essa parte de química em 2 para ficar um pouco mais digerível, tá bom? Então eu queria agradecer de todos a atenção até aqui e até breve, tá? Tchau, tchau e até a próxima.